Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Índice de confiança do agro sobe e atinge maior patamar da história. Colheita do trigo se aproxima do fim em estados do sul. E a Camex renova a cota de importação de 750 mil toneladas do cereal sem tarifa. Governo de São Paulo sanciona a lei que autoriza a taxação de produtos e insumos agrícolas a partir de 2021. E mais, a soja encostou em $12 por bushel na Bolsa de Chicago e renovou um dos patamares mais altos dos últimos anos. Donald Trump autoriza a equipe a iniciar a transição formal para o governo do democrata Joe Biden. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. A cotação da soja na Bolsa de Chicago encostou em $12 por bushel e renovou o mais alto patamar dos últimos anos. Vamos ver agora como estão os preços. As últimas referências da Bolsa de Chicago para você começar a edição de hoje bem atualizado. Temos alta de 13 centes, o janeiro vale $11,78, o março $11,80, o maio $11,78 e o julho $11,74, altas de 2 dígitos. Ontem, o mercado chegou a observar na máxima do pregão os $12 por bushel. Em relação à oferta de grãos, o relatório de acompanhamento de safra do USDA divulgou ontem, após o fechamento dos mercados, que os trabalhos de colheita da soja e milho nos Estados Unidos já foram concluídos. Vamos à análise de Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, que está ao vivo conosco. Seja bem-vindo, Matheus. A gente vê a colheita finalizada por lá e a soja encostando em $12 por bushel na Bolsa de Chicago. É o patamar mais alto dos últimos anos, não é? O que faz o preço subir a estes níveis? Exatamente, Kellen. Boa tarde a ti, boa tarde a todos que nos assistem. Esse é o patamar desde exatamente dia 5 de julho de 2016, né, há 4 anos e meio atrás, quando tínhamos problemas climáticos em território norte-americano, que jogou os preços da soja em Chicago acima dos $12 por bushel. A retórica de agora, em 2020, Kellen, ela, claro, tem um suporte de problemas climáticos nas duas últimas safras norte-americanas, incluindo essa que acabou de ser colhida, como você bem relatou há poucos instantes atrás, mas principalmente por um problema generalizado do setor da soja hoje, que é uma redução constante de oferta e um crescimento acelerado de demanda. Já são algumas semanas, Kellen, que o mercado internacional da soja presta atenção na safra sul-americana, uma vez que a safra norte-americana nos Estados Unidos já estava em reta final de colheita, enfim, já não tinha tanta relevância quanto a safra aqui no Brasil. E acredito que não seja segredo para ninguém que nos assiste, que problemas de safra aqui no Brasil já são presentes desde setembro, com o iniciado o plantio no Paraná e Mato Grosso. Então, hoje o mercado continua precificando, né, um potencial de quebra de oferta aqui no Brasil, que deve continuar sendo essa retórica para as próximas semanas, se não meses, Kellen. E isso significa que $12 por bushel é, na sua visão, um novo padrão de preços que a gente vai observar na Bolsa de Chicago, prioritariamente em função de uma eventual frustração de safra na América do Sul? Exato, Kellen. Ontem a gente alertou aos clientes, né, que o patamar de $12 é um ponto técnico de resistência muito forte hoje para o mercado da soja. De fato, o ponto foi tocado, né, só que ainda não quebrado. Muita reversão de fundos de gestão ativa, né, fundos especulativos, foram ativadas com o tocar do patamar de $12. Então, o movimento de queda hoje, ele é, claro, que possui um fundamento mínimo ali, mas grande parte desse movimento de queda observado hoje é por conta da reversão de fundos que recolhem lucro, colocam dinheiro no bolso, uma vez que a alta da soja nas últimas semanas e meses, né, foram agressivas. Mas, ressalto, iremos aí com a permanência dos problemas climáticos no Brasil, com a aceleração da demanda chinesa por soja, teremos aí esse patamar de $12 por bushel quebrados nessas próximas semanas
e caso os problemas se intensifiquem aqui no Brasil, na Argentina, no Paraguai, esses patamares de 12 dólares serão não só hoje um teto de resistência, mas no futuro poderá ser um piso de suporte. Bom, você está dizendo então que o movimento prioritariamente é financeiro, mas o fundamento de oferta e demanda ele ainda é muito ajustado, o que na sua visão dá início a um novo ciclo de alta de commodities. A gente sabe que as vendas aqui no Brasil estão bastante antecipadas, mas ao reportarmos que a soja encosta em 12 dólares por bushel, eu também quero lembrar que no mercado físico a gente tem observado queda nos preços da soja no mercado doméstico. O que está acontecendo? O que justifica esse descolamento? Kelly, um dos fatores aí, de fato, é a baixa demanda para exportação aqui no Brasil. A gente, de fato, não tem hoje soja sendo precificada em volumes robustos para exportação de curto prazo, né, até ali meados de fevereiro. Então, de fato, os negócios do mercado físico brasileiro se esfriaram pela falta da disponibilidade do grão até meados de fevereiro, com esses atrasos de plantio. E o que deve perdurar até a gente ter uma maior clareza de quando essa safra brasileira, que foi atrasada por um plantio conturbado por seca, vai se tornar disponível em 2021. O mercado internacional continuará reagindo, Kelly, à escassez de oferta. A gente tem, sim, estoques a níveis mundiais extremamente baixos hoje da soja, quando contabilizado no ano comercial de fevereiro a janeiro. A gente deve chegar ali, a final de fevereiro, com estoques mundiais de soja em torno das 15 até 20 milhões de toneladas, um pouco mais, um pouco menos, que são estoques historicamente muito baixos quando comparado à média dos últimos 30 anos. Uma vez que, no outro lado da balança, né, falando de oferta agora, falando de demanda, a gente tem a China acelerando o ritmo de compras diárias, semanais, e acelerando o esmagamento da soja em território asiático. Então, de fato, essas 20 milhões de toneladas, aí, de 15 a 20 milhões de toneladas estimadas de estoques de passagem mundiais para janeiro de 2021, não são estoques aí que suportariam um pouco mais de 1 mês e meio, 2 meses de demanda chinesa. Tá certo. Matheus, muito obrigada pela presença. Agradeço a você, a Pátria Agronegócios, pela análise. Volte sempre. Uma boa tarde de trabalho. Um grande abraço a ti, um grande abraço a todos que nos assistem. Kelly, tchau, tchau. Até a próxima. O índice de confiança do agronegócio registrou o melhor resultado da história no terceiro trimestre de 2020, segundo dados divulgados hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e pela CropLife Brasil. O índice de confiança do agronegócio fechou o terceiro trimestre de 2020 aos 127 pontos, alta de 15,3 pontos em relação ao trimestre anterior. Esse é o melhor resultado desde o início da série histórica, o que demonstra confiança no agro, já que resultados acima de 100 pontos revelam otimismo no setor e abaixo deste patamar, pessimismo. De acordo com a pesquisa, o aumento do índice de confiança se deve à melhora da percepção de que os problemas causados pela pandemia da Covid-19 estavam sendo superados e a economia brasileira vinha se recuperando. O índice de confiança das indústrias do agronegócio manteve a trajetória de alta do trimestre anterior e atingiu 122,9 pontos, um crescimento de 13,8 pontos. Já a confiança das empresas de insumos agrícolas aumentou pelo terceiro trimestre consecutivo, saindo do pessimismo observado no primeiro trimestre de 86,2 pontos para 122 pontos. Segundo o levantamento, as relações de troca por insumos estavam em bons patamares para os produtores rurais, estimulando a negociação antecipada de fertilizantes e de parte dos defensivos para a safra atual e para a próxima temporada. Ainda de acordo com o ICEAGRO, o índice de confiança dos produtores agropecuários chegou a 132,7 pontos, alta de 17,5 pontos em relação ao trimestre anterior. A percepção a respeito das condições do próprio negócio melhorou devido ao aumento dos preços dos produtos agropecuários e à disponibilidade de crédito. Vamos aos detalhes desta pesquisa que revelou a confiança do agro no maior patamar da história, com o diretor titular do Departamento de Agronegócio da Fiesp, o Roberto Bettencourt, que está ao vivo conosco. Roberto, seja muito bem-vindo. O que justifica este otimismo em um patamar
que é o mais alto da história. Você disse que mesmo diante dessa confiança em alta, há preocupação. Explica para a gente o que está acontecendo no setor. Boa tarde, é um prazer falar aqui com todos no canal Rural e queria dizer que os preços nossos são recordes de alta. Como bem citado aí, não só soja, milho, mas também o preço do boi, recuperação do preço do leite. Então, o que vem puxando o otimismo, em primeiro lugar, são preços muito bons, farta disponibilidade de crédito, não faltou dinheiro para financiamento e a expectativa de produtividade muito boa para este ano. O único fator que trouxe algo negativo foi o custo de produção, que subiu muito em função do dólar. E para as empresas, o que puxou a confiança é o próprio negócio mesmo. Vendas, baixa inadimplência, um ritmo muito bom de negociação e também a economia brasileira se recuperando, que desde março até agora, setembro, outubro, houve uma recuperação impressionante da economia brasileira. Muito bem. Agora, eu recordo ao ler o estudo de vocês, ter observado que, ao colocarem no título que houve o registro da confiança em patamares mais altos da história, vocês também disseram que, apesar disto, há preocupação. Essa preocupação deriva do quê? Essa preocupação deriva de dois fatores principais. O primeiro é que a gente volte a ter um outro pico do Covid, afetando a população brasileira. E o segundo fator que nos preocupa é que realmente está ocorrendo aumento de tributação em cima do agronegócio. Como o agronegócio performou, teve bom resultado, nós fomos já afetados no estado de São Paulo pelo aumento do ICMS, que vai começar no dia 1º de janeiro e terá um impacto negativo. E também estamos muito preocupados com a reforma tributária federal. Então, eu diria que o nosso sucesso traz essas consequências também. Muito bem, é um tema que, inclusive, a gente vai repercutir na sequência com a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, que também está fazendo um estudo para avaliar os impactos desta taxação do agro que o senhor acaba de colocar. Para encerrar, a estiagem não foi capturada neste relatório que revelou o índice de confiança, porque a gente está falando de um resultado que é um dado de retrovisor. Para frente, você acha que a gente vai ter a manutenção de todo este otimismo ou o cenário já começou a dar sinais de mudança, Roberto? Nós vamos captar problemas climáticos que certamente vão afetar os próximos índices de confiança agora do último trimestre do ano. Vai depender muito dessa evolução climática que será captada com certeza, porém, como nossa pesquisa é nacional, nós vamos captar uma diferença regional. Sabemos que no Rio Grande do Sul as chuvas vêm em pior quantidade do que no Centro-Oeste, mas nós vamos fazer a média nacional e certamente somos dependentes do clima. Muito bem. Roberto, muito obrigada a você por trazer os detalhes da pesquisa que revelou a confiança do agro no maior patamar da história e claro que você já está antecipando alguns dos desafios, a exemplo da tributação, da taxação, que também são temas na edição de hoje de Mercado e Companhia. Volte sempre. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigada. E a partir de 1º de janeiro de 2021, alguns produtos e insumos agrícolas do estado de São Paulo vão passar a ser taxados. A medida aprovada na Assembleia Legislativa do estado e sancionada pelo governador João Dória retira o benefício fiscal que isentava a cobrança de ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre alguns itens como fertilizantes, adubos e também milho. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo está realizando um estudo para avaliar os impactos da alteração da taxação
em cadeia do agronegócio. Vamos conversar com o Cláudio Brizolara, chefe do Departamento de Economia da FAESP, que está ao vivo conosco. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Boa tarde. Quais são os setores que vão ser mais impactados e como foi a articulação do setor? Houve uma surpresa ou já era esperada a taxação do setor? Boa tarde, Kellen, telespectadores do Canal Rural. É um prazer falar com vocês. Nós estávamos aguardando já essa elevação de impostos desde que o governo ingressou com o projeto de lei 529 na Assembleia Legislativa. No projeto havia lá um dispositivo que dava autonomia, né, para o governador, por decreto, reduzir benefícios fiscais, enfim, e aumentar a tributação. Então, a gente já anteviu essa situação e tentou reverter esse projeto na Assembleia Legislativa, mas não tivemos sucesso. Ele foi aprovado em 15 de outubro e no mesmo dia, né, o governador publicou alguns decretos, né, elevando realmente tributos em produtos importantes, aumentando impostos para insumos agropecuários, energia elétrica, óleo diesel, reduzindo benefícios de crédito outorgado para leite, carnes, uma série de produtos. Então, a gente já aguardava isso, era um movimento esperado, tentamos, na Assembleia Legislativa, reverter esse quadro, mas não conseguimos. Então, não fomos pegos de surpresa. Atuamos, mas não conseguimos reverter. Cláudio, a gente acompanhou aqui no Canal Rural a discussão do Convênio 100. Para quem está em casa e não lembra, o Convênio 100 é aquele convênio que garante a isenção de ICMS para insumos e também alguns produtos agropecuários. E houve a aprovação desse convênio. Só que agora o Estado de São Paulo diz que vai ter incidência do ICMS. Isso anula os efeitos do Convênio 100? Há uma discussão jurídica a respeito disso, mas a gente entende que sim, tá? O Convênio 100 ele isenta as operações com fertilizantes defensivos internamente, né? E tem uma alíquota reduzida nas operações com outros estados. E com as medidas tomadas pelo governo, essa isenção ela deixa de valer e os insumos passam a ser tributados em 4,14% internamente. Então, há uma discussão jurídica, mas a princípio o governo vai aplicar o que recentemente publicou. Então, isso é aumento de custo de produção para os nossos produtores. Vocês pretendem judicializar a questão, usando eventualmente o argumento de que o Convênio 100 garante a isenção de ICMS, desta forma um decreto não poderia eventualmente trazer uma modificação na regra? Há uma chance do produtor não pagar essa taxa adicional a partir de janeiro, porque ela vai incidir no insumo, no produto, na energia elétrica, ou seja, o custo vai aumentar bastante. Eu também quero saber em qual proporção. O caminho da judicialização é uma possibilidade, né? Existem questões de constitucionalidade sendo discutidas, né? Mas nós estamos ainda apostando na alternativa da negociação, da sensibilização do governo para tentar mitigar os efeitos desses aumentos. Então vai depender de como as coisas vão evoluir agora a partir de dezembro. Agora, se não conseguirmos reverter isso dentro de dezembro, a partir de janeiro, né, os produtores terão os impostos, né, aumentados. Então esse é o quadro que nós temos hoje. O custo você ainda não consegue estimar porque um estudo está sendo feito? Alguma coisa a gente já tem estimado, sim, que além dentro da propriedade rural, né, somados aí os aumentos de impostos de óleo diesel, energia elétrica, insumos, alguns custos de produção, por exemplo, alface vai aumentar 3%, leite em torno de 3%. Se a gente pegar, por exemplo, o aumento de alíquota de leite pasteurizado na indústria, a gente pode estimar que o aumento do custo, do preço, né, que vai chegar ao consumidor final do leite pasteurizado, vai ser entre 6% e 7%. Tá certo. Hortifruti granjeiros também de 6% a 7%. Cláudio, nem queremos nos familiarizar demais com essa conta, porque o setor agropecuário torce para que essa taxação não incida sobre insumos e produtos. Estaremos atentos do ponto de vista jurídico e também da questão legislativa, a ponto de trazer boas novas à nossa audiência. Qualquer novidade, o espaço está aberto para você voltar. Tá bom, muito obrigado, Kellen, foi um prazer. Eu que agradeço, obrigada a você por todos os dados aqui apresentados. A colheita do trigo foi finalizada no Paraná, de acordo com dados do DERAL divulgados hoje. Já no Rio Grande do Sul, os trabalhos estão na reta final.
99% da área total de trigo brasileiro já foi colhido, de acordo com as safras e mercado. E apesar da perspectiva positiva para este ano, alguns produtores enfrentaram adversidades climáticas. No Rio Grande do Sul, em Maçambará, a produtora Gisele Vem, que terminou de colher o cereal, diz que a geada tardia reduziu a produtividade da lavoura. Devido à geada, nossa produtividade ficou em 2.300 quilos por hectare. Nós tínhamos contratos fixados em abril e maio para travar o custo de produção e, lamentavelmente, o que foi colhido não vai ser o suficiente, porque hoje o custo de produção do trigo está em torno de 3.200 quilos por hectare, com o preço do trigo na faixa de R$ 870 a tonelada. Então, esses 2.300 quilos colhidos não são suficientes nem para cobrir os contratos, que nós vamos ter que renegociar com a exportadora, nem para cobrir o nosso custo. Já em Santa Catarina, no município de Campo Herê, a lavoura de trigo do produtor Luiz Veganó foi prejudicada pela estiagem. As médias aqui de colheitas safras normais são relativamente boas e esse ano a média correu na faixa de 45, 50 sacos por hectare. Com alguns agricultores conseguindo colher médias bem melhores, chegando até 70 sacas em áreas que pegaram algumas chuvas a mais. A minha colheita eu praticamente vendi toda ela. Acabei faturando, procurando comprar os adubos agora. Aproveitar que, quem sabe, um preço bom. Para o próximo ano eu vou aumentar a minha área de trigo e sempre esperando uma colheita melhor. Com demanda aquecida e problemas climáticos em áreas produtoras, o trigo se valorizou. No Paraná, de acordo com o Departamento de Economia Rural, o preço pago está maior do que no ano passado. Nós temos um valor bastante alto, nós estamos com R$ 76,00 sendo pagos na saca para o produtor. Esse valor é 50% superior ao valor do ano passado e remunera bem o produtor. Em termos de comercialização, elas vinham aceleradas até agora, porém, com o produtor já bastante capitalizado devido a esse valor e mesmo ao valor da safra de verão anterior, ele deve talvez desacelerar nesse momento essa comercialização, já que os custos dele praticamente já estão garantidos nesse final de safra. A Câmara Brasileira de Comércio Exterior renovou a cota de importação de 750 mil toneladas de trigo de fora do Mercosul. A medida, publicada no Diário Oficial da União, vale até o dia 17 de novembro de 2021. Em nota, a Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais afirmou que a decisão atende o compromisso firmado pelo Brasil após o final da rodada de negociações multilaterais com a criação da Organização Mundial do Comércio. Vale lembrar que até o dia 17, agora o último, estava em vigor a cota adicional de 450 mil toneladas do cereal, deliberada pelo Comitê Executivo de Gestão da CAMEX, devido à baixa disponibilidade de trigo no mercado brasileiro. A medida deixou de vigorar. Vamos agora à análise do mercado de trigo com o Carlos Cogo, analista da Cogo Inteligência e Agronegócio, que está ao vivo conosco. Cogo, boa tarde. Primeiramente, como esta cota de 750 mil toneladas impacta na formação de preço do trigo? Há uma tendência de mudar o cenário atual? Seja bem-vindo. Obrigado, Kellen. Boa tarde a todos. Não deve alterar o cenário atual. Se fosse num ano diferente do que estamos vivendo, a cota seria prejudicial ao produtor. Não vai impactar os preços, tem que lembrar que os preços estão em alta no mercado externo, problemas de quebra de safra em vários países, problemas climáticos nos Estados Unidos, na Austrália, na Argentina, e os futuros, tanto em Kansas, que cota o trigo hard, como em Chicago, cota o trigo soft, eles acumulam uma alta de 31% nos últimos 12 meses. E, então, a tendência realmente é de que essas importações não vão atrapalhar a comercialização da safra brasileira. Isso significa dizer que a tendência é subir mais? Quanto da safra já foi colhida, da colhida já foi vendida? Bem, da safra colhida, nós estamos entre o que já foi comprometido para exportações, que é principalmente o trigo soft produzido no Rio Grande do Sul, mais o que foi vendido para os moinhos no mercado interno, em torno de 40% já está comprometido. Ou seja, já tem 60%, em torno de 60% livres para a comercialização.
No curto prazo, não deve se esperar novas altas de preço. Ao contrário, o preço já deu uma refluída para baixo durante essa semana. Semana passada estávamos com cotações entre R$ 1.400 a R$ 1.500 a tonelada. Essa semana tem R$ 1.300 a R$ 1.350, que é um preço aí na ordem de R$ 78 a R$ 81 reais, o saco de 60 quilos. Um preço excelente, mas o vendedor está retraído, aguardando uma situação melhor para comercializar o restante. Essa situação melhor vai vir? Qual foi a média de preço comercializado do trigo no Brasil nessa temporada atual? Perfeito, pois é. A média atual, por enquanto, da safra comercializada é bem alta. Era de R$ 75,35 a saca no Paraná e R$ 74,92 no Rio Grande do Sul. Praticamente médias iguais. Importante, representa essas médias uma alta de 67% nos últimos 12 meses. É um ano espetacular para a cultura em termos de comercialização, afora esses problemas relatados na reportagem anterior, com as quebras que foram localizadas, não foram realmente disseminadas por todos os estados. Isso significa dizer que com um preço médio de R$ 75,00 por saca em estados do Sul e superando a média de preços das últimas temporadas, a área de trigo vai crescer no próximo ciclo? Não tem nenhuma dúvida, já até procura por insumos, reserva de sementes. Nós tivemos uma área que já cresceu esse ano, né? Ela chegou a uma área de 2,4 milhões de hectares. Nós estamos esperando 2,6 milhões de hectares para 2021, que seria um aumento de 11% até 15%, podendo chegar até 20%, que seria a maior área plantada desde 2014 aqui no Brasil. Muito bem. Carlos Cogo, muito obrigada pela presença. Toda terça-feira ao vivo aqui no Mercado e Companhia. Volte sempre e até a próxima semana. Obrigado, nos vemos na próxima terça-feira. Obrigada, até lá. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.